Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 22. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Todos. Na casa do Senhor habitarei eternamente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Preparais minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, aclamamos o Santo Evangelho cantando. Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei, que preparou a festa de casamento do seu filho, e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza. Meus caros irmãos e irmãs, celebrando esse 28º domingo do tempo comum e dando prosseguimento ao texto do final de semana anterior, não? Da parábola que Jesus nos contou a semana anterior, nós adentramos hoje não no ato propriamente daquilo que nós carregamos em nós, ou simplesmente somente pelas nossas ações, né? Mas nós temos o envolvimento de todo um contexto de uma vida cristã, uma vida que nos parte da nossa fé e chega até a realização dos nossos atos, e onde nós buscamos a segurança em nossa vida. A segurança é algo que nós buscamos durante todo o transcorrer da nossa existência,
O que nos dá segurança na nossa vida? O que nos dá o apoio para a nossa caminhada no nosso cotidiano? Para muitos, podem se achar ou podem encontrar a segurança plena somente no que é mundano, no que é palpável, no que é material. Essa é uma segurança transitória, uma segurança temporânea. Mas o que nos dá segurança eterna é o homem que procura em Deus, que confia plenamente em Deus. E sabe que não existe uma segurança fora das coisas que são de Deus. Como nos narra a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, o Senhor dos exércitos nos dará neste monte para todos, um banquete de ricas iguarias. Porque Deus não abandona o seu povo e Deus não faz distinção entre os homens. Deus caminha com todos aqueles que confiam no Senhor. O Salmo 4, no versículo 8, diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança, ou viver em segurança. Quando nós buscamos a segurança somente nas coisas que são materiais, como a traça e o tempo pode corroer, ou nós podemos perder o que é material na vida, porque nenhuma riqueza perdura por mais de 3, 4 gerações, todos nós sabemos disso. Nós temos uma segurança que é momentânea. Sêneca já dizia que, Epícoro, a segurança no que é material pode nos dar somente uma segurança por um tempo transitório. Mas quando nós queremos a segurança perpetualizada, ela é mais genuína. E ela está além daquilo que nós podemos alcançar. Tem um teólogo protestante chamado Rudolf Bultmann, em que ele diz que a fé é renúncia por parte do homem da sua própria segurança e disposição em encontrá-lo na riqueza humana. Porém, a verdadeira segurança do homem está naquilo não que é visível, mas no que está invisível. E é aquilo que dá ao homem uma segurança para sempre. Então, o questionamento que nós nos fazemos no primeiro momento é aonde nós buscamos a nossa segurança. Mas para que nós possamos ter a nossa segurança, é necessário que nós tenhamos a nossa fé. É necessário que nós confiamos inteiramente e nos entreguemos inteiramente a Deus. Só se confia quem se dá inteiramente. Aquele que se despoja inteiramente, porque quando nós confiamos e temos a esperança plena no que nós confiamos, nos dá a certeza de que o medo não existe e a certeza de que nós podemos caminhar. Quando nós temos no Evangelho, na parábola, no trecho que Jesus nos conta, desculpe, não é parábola, mas no encontro de Jesus com o jovem rico pergunta a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus fala para ele tudo o que ele devia fazer. E depois ele diz: mas tudo isso eu já faço. Jesus: olha, então vá, venda todos os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Ele foi incapaz, porque a segurança dele não estava em Deus, nas coisas de Deus, mas a segurança dele estava no material. Se nós olharmos o livro de Jó em contraposição, lá nos narra Jó que perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a família, perdeu os amigos, todos o abandonaram. Mas ele não perdeu a fé e a confiança em Deus. Deus o restitui depois tudo. Mas ele não perdeu a fé em Deus. Porque na vida nós podemos perder tudo. Se nós perdemos a nossa fé, nós perdemos realmente tudo. E nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos a nossa fé, de nada nos vale tudo que nós temos. Tudo é passageiro. O vento leva, o tempo corrói, o tempo destrói, a traça corrói, como eu disse. Mas quando nós carregamos Deus em nós, nada disso nos atrapalha na nossa caminhada. E São Paulo nos retrata isso muito bem, nessa carta dele, na segunda leitura de hoje, na carta aos Filipenses. Eu sei viver tanto na pobreza, quanto na riqueza, nos diz ele. Porque abundante, ele nos fala, é a riqueza que Deus nos concede na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece.
E tudo nós podemos quando nós confiamos em Deus e deixamos com que Deus possa nos fortalecer no dia a dia da nossa vida. É aí que nós somos fortalecidos pela graça e pela bondade. Porque é nele que nós encontramos o amparo da nossa caminhada. É nele que nós encontramos o sustento para o nosso dia a dia. Fora dele não existe essa esperança. Confiar em Deus é plenamente na vida de cada um de nós o que nos dá o fortalecimento, a base para a nossa caminhada no dia a dia. A parábola do construtor, o homem que constrói a casa sobre a areia, a tempestade veio, destruiu a casa. O homem que constrói a casa sobre a pedra, sobre a rocha, sustentado em Deus, vieram os ventos, as tempestades deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque Deus é a fortaleza do homem. Agora, Jesus nos coloca hoje um evangelho que vai nos traduzir o tempo que nós podemos viver diante do julgamento de Deus, de acordo com essa nossa entrega que nós fizemos no transcorrer de toda a nossa existência. Na carta aos Hebreus, São Paulo diz: nós nos tornamos participantes de Cristo se nos mantivermos fielmente o princípio da nossa confiança até o fim. E Jesus hoje nos relata uma festa de casamento, uma parábola. Havia um rei, e o rei preparou a festa de casamento, o matrimônio de seu filho, e chamou os seus convidados. Primeiro ponto, o matrimônio que ele nos relata é do Filho Jesus e a sua igreja. Matrimônio é uma aliança, né? Então Deus nos preparou uma aliança com o seu Filho Jesus Cristo na sua igreja. São Paulo nos diz que nós somos pertencentes na igreja a um único corpo, no qual Cristo é a cabeça. Todos aqueles que foram convidados e aceitaram o convite de Deus, participam dessa festa, participam dessa aliança de Deus. A leitura nos diz que o banquete estava preparado com iguarias, com os alimentos. Os alimentos é a base de sustentação terrena do homem para a vivência das coisas de Deus. Nós usamos do terreno, do que é a riqueza terrena, para nos ajudar na nossa caminhada. Quem tem mais, ajuda quem tem menos. Foram convidados foi convidado o povo de Israel. Foram enviados os profetas, os primeiros empregados. Os profetas convidaram, mas os homens ocupados com seus afazeres, preocupados com as coisas terrenas, foram incapazes de responder sim às coisas que são de Deus. Negaram o convite de Deus. Mataram os profetas. Deus então nos manda, ou o rei manda os seus segundos enviados, que são os apóstolos, para o grande banquete do Cordeiro, para a grande aliança. E ali tinham muitos, nos narra o texto, bons e maus. E nós podemos nos perguntar, mas por que tinham maus? O texto salienta isso, porque Deus chama tanto os homens bons contra os maus, e Ele espera que os maus se convertam, que possam vestir a veste nupcial. Mas no tempo final da festa, o rei entrou para o julgamento, porque todos nós seremos julgados no tempo final. E ali ele percebeu que não tinha a veste nupcial. Mas como ele entrou se ele não tinha veste nupcial? Ele podia ter a fé, mas ele não tinha as obras. Ele podia ser batizado, mas ele não tinha vivência cristã. Ali, o rei, no seu julgamento, manda que o coloque fora, porque ele é indigno do lugar onde ele está. Ele não tem a veste da caridade. Ele não tem a veste da misericórdia, da fraternidade e da bondade. São Tiago nos diz: mostre-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras. São necessárias as obras diante de Deus. Não basta só a fé, não basta só a segurança, é necessário também a nossa fé. Pedro afundou quando Jesus o chama no mar, porque ele não tinha fé. A tempestade, quando os apóstolos dizem a Jesus: olha, você dorme aí, e a gente sofrendo com a tempestade.
não tinham fé. Mas não nos basta só a fé, é necessário as obras. E ele termina o texto dizendo: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Todos nós somos chamados, e mais muitos daqueles que não vieram. Mas nem todos nós seremos os escolhidos por Deus. E a pergunta que deve nos ficar é: será que nós vestimos a veste nupcial? Será que nós somos caridosos? Será que nós utilizamos do que Deus nos dá no banquete da nossa vida material para ajudar os nossos irmãos necessitados? Será que nós usamos da nossa inteligência para nos colocarmos a serviço da igreja de Deus? Será que nós nos colocamos a serviço da igreja dos nossos irmãos? Será que nós somos bons para com os outros? Se Deus não chamasse hoje, qual seria a minha veste? Será que eu estou preocupado com a minha veste terrena ou estou preocupado com a minha veste celestial? E às vezes eu fico pensando, nós estamos passando por um momento tão difícil, né? E a gente vê que a humanidade não percebeu o que vai ser necessário para nós termos a consciência de que nós temos que mudar, né? Que nós temos que ser diferentes, porque nós continuamos pensando somente em nós mesmos. Nós não vestimos a veste nupcial, nós estamos com a veste somente da fé, sem obras. E Deus nos pede muito mais do que isso, muito mais. E nós não estamos mudando. Eu dou um exemplo para vocês. No começo da pandemia, os meninos que me ajudaram estão aqui de prova. Quando começaram a vir as cestas básicas, um monte, eu falei para o pessoal: não vamos entregar agora, nós vamos esperar um pouquinho, porque daqui a pouco essa caridade acaba. Como se eu estivesse profetizando, né? Se vocês forem lá na sala agora, vocês vão ver quão pouco alimento nós temos. Quão pouco alimento nós temos. Aquilo lá é acúmulo de 3 meses já. Porque nós deixamos. Nós somos bons de aplauso. A última pessoa falou para mim: bonita a beatificação do menino, né? Do Carlos Acutis. É um exemplo para todos nós. E eu respondi: até quando nós vamos ficar aplaudindo? E nós vamos para o palco? Nós vamos para a ação? Porque nós não somos coadjuvantes na história da vida, na história da humanidade. Nós somos atores principais da nossa vida. Mas nós continuamos como espectadores da vida, apenas aplaudindo o que os outros fazem. Nós não somos protagonistas da nossa própria história. Nós ficamos ali esperando que alguma coisa, que os outros façam alguma coisa que eu posso fazer também. Mas eu espero que os outros façam. Até quando nós seremos assim? Inertes à própria vida, inertes ao sofrimento do outro. O hospital, quando me liga para fazer essas chamadas, né, porque alguma gente não está podendo entrar, é doloroso. Acho que só as famílias que vivem esse momento sabem explicar a dor que é. Quando a gente vê a família de um lado do vídeo, o doente do lado morrendo, na tua frente morrendo, e você não pode fazer nada, nem por ele e nem por eles. Porque você não pode ir lá dar um abraço neles. E você não pode estar lá, pelo menos para dar unção naquele que está indo embora. Você reza, é o máximo que você pode fazer. Então, eu acho que nós não percebemos até hoje o que está acontecendo. Nós ainda estamos na plateia, só aplaudindo, ou só observando, ou só deixando as lágrimas escorrer, sem fazer nada para que o mundo seja diferente. Eu não posso mudar o mundo. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a tua casa. Você pode ajudar a mudar a sua comunidade. E de ajuda em ajuda nós vamos mudando. Mas nós continuamos ali, né? Somente na plateia da vida, sem subir no palco. Como já dizia Chaplin, né? Chore, cante, dance, né? Antes que as cortinas se fechem e você fica sem o aplauso da vida. Pode ser que nós vamos embora sem os aplausos da vida, né? Saiamos ou sairemos da mesma forma que entramos, desconhecido de tudo e de todos, e com a mesma veste, a veste esfarrapada de não termos feito nada, de não termos sido diferentes. Fica cada um de nós a nossa reflexão.
do que é que nós estamos vestindo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.